Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse nosso evento do dia 23 de setembro. Quero me apresentar, meu nome é Sérgio Leão, está aqui na tela. Eu sou diretor de sustentabilidade do IBRIC, do Instituto Brasileiro de Autorregulação no setor de infraestrutura. Nós temos a honra de ter aqui conosco hoje dois convidados que eu vou apresentar para falarmos sobre o tema do setor de saneamento, autorregulação e um pouco do foco no tema específico de ESG. O IBRIC é uma instituição que nós criamos com o apoio de facilitadores do Instituto Ethos, do IFC, da GV Ethics em 2019, uma participação importante de um grupo de empresas que se consolidou e foi ampliado ao longo do tempo, e de um grupo de pessoas que hoje dirige o IBRIC, do qual eu sou um dos diretores. Pelo nosso compromisso de trabalho, nós instituímos uma agenda em 2021, focada sempre na autorregulação, entendendo que a autorregulação é um compromisso voluntário entre os associados, como um propósito comum de melhoria de práticas, políticas, diretrizes, resultados e capacitação nas áreas objeto de atuação do IBRIC. Sendo um compromisso voluntário com melhorias, ele pressupõe um processo gradativo e vinculante com a evolução dos resultados de todos os associados. Então, esse é um propósito comum e a autorregulação é um propósito voluntário, mas obviamente que ele tem que ser acompanhado e verificado. O tema de ESG surgiu como uma provocação de uma parte importante da autorregulação e que foi criada a partir daí, então, dentro do nosso plano de trabalho, de um comitê do IBRIC, que nós chamamos do Comitê Intersetorial de Sustentabilidade. Eu gostaria de nomeá-lo aqui porque ele é o responsável pela organização desses webinários, pela agenda e pela estruturação desse plano de trabalho. Então, fazem parte desse comitê o representante do CELU, Sindicato Nacional de São Paulo das Empresas de Limpeza Urbana, Carlos Rossim, Suzane Gomes, representante da empresa Corpo Saneamento e Obras, é uma associada do IBRIC, Daniele Marques, representando a Andrade Gutierrez Engenharia, igualmente associada, Diego Nicoletti, representando a Solvi Participações, como diretor técnico, associada, Fausto Flecha, representante a Mendes Júnior Engenharia, também associada, Alexandre Sitivaras e Fernanda Tartaruga, ambos representando a empresa Horizon Valorização de Resíduos. Então, esse grupo reunido trabalha essa agenda ESG sob a perspectiva de autorregulação, e aqui no propósito do webinário é ouvir as pessoas, trazer contribuições e, ao final desse período, oferecer aquilo que nós entendemos que as contribuições do IBRIC para a autorregulação sob a perspectiva ESG. Então, esse é o propósito desse seminário, que, na verdade, é uma série, já é o terceiro webinar, e hoje, no dia 23, nós temos a honra de ter aqui conosco a Laura Bedeschi Rego de Matos, que ela é a responsável pelo Departamento de Saneamento Ambiental da área de Saneamento e Transportes do BNDES, liderando a equipe que realiza as operações de financiamento em saneamento e resíduos sólidos. Portanto, uma área importante da infraestrutura, especialmente nesse momento de maior participação da iniciativa privada. Laura é mestre em planejamento energético com enfoque em meio ambiente pela COP da UFRJ, pós-graduada em finanças pelo IBMEC no Rio de Janeiro e engenheira química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Laura é funcionária concursada do BNDES desde março de 2002. Seja bem-vinda, Laura, prazer tê-la aqui conosco. Temos também a honra de ter conosco Percy Soares, como ele é o diretor executivo da Associação e do Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto desde 2019, a BICOM e Sindicom. Percy é especialista em Economia de Meio Ambiente pela Universidade de Alcalá de Henares, na Espanha, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi coordenador da Rede de Recursos Hídricos na CNI, Confederação Nacional da Indústria, de 2011 a 2018, e consultor do Ministério do Meio Ambiente para o programa PROAGUA em 2019.
Em 2019, então, ele se juntou à Bicom, né, se tornando, então, o diretor executivo. É também autor do livro Construindo a Segurança Hídrica, lançado em 2018. Então, estamos aproveitando a experiência aqui e o conhecimento de duas pessoas que trabalham nessa importante área de saneamento. E eu queria destacar que, embora saneamento nós tenhamos, sob a perspectiva do IBRIC, mais ampla, de água, esgotos, resíduos sólidos e drenagem, nós vamos enfocar nas especialidades e na atuação dos representantes aqui, do BNDES e da Bicom, né? No caso da Laura, água, esgotos e resíduos sólidos, e Percy um pouco mais água e esgotos, mas fiquem à vontade, com a liberdade aí para abordarem aquilo que considerarem pertinente. Então, dando início a esse webinar, eu gostaria de passar a palavra. E nessa organização nós pensamos que tanto a Laura quanto o Percy pudessem fazer uma apresentação do seu plano de trabalho, da perspectiva das instituições, do significado do tema de saneamento e da preparação das empresas para atenderem esse mercado, essa capacidade também de satisfação do mercado, especialmente dos usuários e os beneficiários do saneamento básico, tão carente em nosso país, assim como também da perspectiva de investidores, e da capacitação das empresas para operar esse sistema. Então, essa é a questão que nós queremos tratar e ouvir dessas duas pessoas, mas abrir que aqueles nossos convidados que nos deram a honra de nos acompanhar. Então, eu passo a palavra, Laura, com muita satisfação que ouvimos aí essa sua abordagem sobre a perspectiva do BNDES. Muito obrigado. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Percy. Gostaria de agradecer aí, boa tarde a todos os que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer aí o IBRIC pelo convite, né? Várias empresas aí associadas do IBRIC são clientes do BNDES já tradicionais, né? E a questão do saneamento, como você mesmo disse, né? A questão que aborda aí, né? Água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem, né? Tem muita discussão aí, né, sobre a questão das concessões, né, que o banco está estruturando na parte de água e esgoto. Então, o BNDES ele tem duas vertentes, né, tanto a vertente de estruturação de projetos, né, e aí a gente está mais focado na parte de estruturação de projetos de água e esgoto, né, quanto o financiamento. E aí, no financiamento, eu tenho na minha carteira também projetos de resíduos das empresas de resíduos. O que a gente espera, né, com a questão aí do marco legal, né, e com esse ganho de inércia, né, vencer essa inércia e vir a mercado mais projetos, né, é que o desembolso do BNDES para o setor ele vai praticamente duplicar e quadruplicar nos próximos 3, 4 anos, né? Existe aí na lei, né, questão de regionalização, da prestação do serviço regionalizado, que cabe, né, também a questão dos resíduos, né? E o banco, né, ele tem historicamente trabalhado nessa questão ESG já há muitos anos. O banco vai fazer 70 anos no ano que vem, né? O BNDES vai fazer 70 anos no ano que vem. E o banco tem abordagem, né, de governança social, ambiental, já desde a sua fundação, né? E isso foi consolidado numa política socioambiental lá no final da década de 90. Então, assim, todos os nossos statements, a gente publica relatórios anuais, né, sobre a atuação socioambiental do banco. Quando um projeto entra no banco, a gente avalia não só as questões legais, né, que é como você diz, são as questões obrigatórias, né? Mas o que vai além disso, né? O que aquela empresa faz além disso na vertente ambiental, social e de governança. E isso é considerado na nossa análise, né? Tanto na análise da matriz de risco socioambiental, quanto na análise cadastral e de risco de crédito, positivamente, né? As empresas que têm patamares nesses segmentos na atuação ESG no benchmarking, ou que são benchmark, ou que buscam benchmarking dentro das suas políticas. Então, tudo isso é avaliado pelo BNDES ao longo da análise dos projetos e se reflete numa análise qualitativa, né, que
beneficia a empresa num custo mais barato de crédito, né? Então, assim, a gente tem uma matriz ambiental, né, que vai de A até C, A sendo o maior impacto, C o menor impacto, e temos, por exemplo, o cadastro das empresas, né? O cadastro pode ser ruim, regular e bom. E aí, o ruim, o banco não opera, o regular, ele limita o custo de crédito da empresa, e o bom é aquela empresa que tem boas práticas, e a gente avalia diversas questões aí nesse cadastro de relacionamento com fornecedores, processos e toda essa questão. Esses megaprojetos que estão vindo aí de saneamento, né? E dentro da estruturação já existe aí um foco pensando no que essas concessionárias podem fazer além daquele investimento ali naquela área de atuação, que é a área de atuação, né, urbana. Então, por exemplo, nos blocos do Rio de Janeiro, foi colocado uma obrigação de investimento em aglomerados subnormais, né, que são as favelas. No projeto de Amapá, né, para cada R$1 do ágio do projeto, né, o concessionário vai ter que investir mais R$1 em projetos a serem orientados lá pelos estados e municípios. E isso vai beneficiar muito aquela região, né? Porque vão ser, além do ágio lá da outorga, vão ser mais R$880 milhões só fora da concessão de água e esgoto, por exemplo. Então, o banco busca incentivar tanto na estruturação como também nos produtos financeiros, né? A gente tem lá a linha Easy, né? Que tem um foco, né, na ação da comunidade que as empresas fazem, ou dentro mesmo das empresas, que a gente tem condições de crédito mais favoráveis, né, para essas ações, e essas ações têm que ser além das obrigações legais, né? E aí também tem, né? A gente tem várias linhas, tem o próprio Fundo Amazônia, né? Tem a questão da linha do Fundo Clima, né? O Fundo Clima, por exemplo, tem todo um subcrédito, tem toda uma linha que é para a parte de resíduos sólidos. Então, por exemplo, se uma empresa de água e esgoto, né, faz um aproveitamento energético do lodo das estações de tratamento de água e esgoto, né? Você está diminuindo, por exemplo, gases de efeito estufa, né? Com esse aproveitamento, porque você está gerando energia com o que seria, no final das contas, somente um resíduo. Então, isso é um exemplo, por exemplo, da linha lá do Fundo Clima que está disponível do banco. Então, o banco ele procura incentivar, e questões de governança, como eu disse, né, é a perna que eu acho que é uma das também muito importantes para as empresas nesse momento, porque é o que traz transparência para trazer novos investidores, né? Seja investidores de capital, né, investidores de equity que vão se tornar sócios dessas empresas, ou seja, transparência para trazer novos investidores de crédito, né? Além do BNDES, né, bancos multilaterais e, por exemplo, mercados de capitais, né? Empresas que têm a vertente de governança, né, mais desenvolvida, né, se beneficiam nessa transparência com custos de crédito relativamente mais baixos do que outras empresas. E hoje em dia, né, existem fundos e investidores que têm como veto, né, não investir em empresas que não tenham um patamar mínimo de condições de ESG. Então, você vê vários fundos de ESG aí no mercado, né, para investimento em dívida de empresas ou em equity de empresas, voltadas aí para empresas que têm a vertente ESG. Tem a questão também de gases de efeito estufa, né, empresas que fazem ações mitigadoras, que publicam os seus relatórios de emissões. E tudo isso, por exemplo, pode ser financiado também pelo banco no âmbito do financiamento, né? Estabelecer uma política, por exemplo, ambiental, né? E contratar estudos para fazer o desenvolvimento dessa política. E aí, sem me alongar aqui, eu vou passar para o Percy para a gente
fazer aí um debate, mas assim, o banco tem isso muito claro, só colocando mais último ponto, né? Há 2 anos já o banco mede a sua atuação, né? Nos ODS. Então, se você entrar na página do BNDES, você pode entrar nos vários ODS e ver o impacto do banco naquele determinado ODS, né? Então, a gente vem buscando também trazer a maior transparência para a nossa atuação ESG e nossos mecanismos para fazer com que as empresas façam mais do que unicamente a obrigação legal. Muito bom, Laura. Foi uma fala rápida, mas bem objetiva e com vários pontos aí que vão permitir a gente explorar ao longo da do nosso webinar. Então, Percy, eu passo a palavra a você. Acho que você tem uma apresentação, né? Pode colocá-la na tela e qualquer dúvida aí, temos aí o apoio do Azambuja na retaguarda. Mas seguimos em frente, então, com o Percy Soares. Obrigado, Percy. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. Laura, sempre é um prazer dividir uma mesa aí com você, né? A gente sempre aprende um pouquinho. Sérgio, antes de botar a apresentação, eu acho que vale um comentário de ordem mais geral, que é uma forma aí como a gente vê, ou como a gente tem visto o setor de saneamento, né? Uhum. A gente viu, há uns anos atrás, nas operações privadas, uma entrada representativa de fundos de investimento no setor, né? Uhum. A própria entrada da Brookfield, quando entrou e transformou a Odebrecht Ambiental em BRK, a Egea, que trouxe alguns parceiros como IFC, Fundos Soberanos, o IG4. Então, eu sempre leio essa questão aí, como os padrões de governança e compliance foram se transformando com a chegada dos fundos no setor de saneamento. Eu acho que houve uma transformação mais geral em termos de país, mas o padrão de negócios do setor de saneamento foi transformando. Eu vim para a Bicom, né, entre diretor de Relações Institucionais, diretor executivo, há uns 3 anos e pouco atrás, também com o mandato de promover que essa transformação permeasse a associação. Tá? Uhum. Então, acho que aqui as pessoas que estão, né, no IBRIC sabem e conhecem o setor de saneamento, né, tá um pouco na mídia aí. Eu acho que o sucesso dos leilões do Rio, Amapá, muita gente se pergunta se o setor vale tanto assim como os bids que estão acontecendo. Eu não sei se vale ou não vale, mas eles estão acontecendo. Então, eu acho que é importante isso. Então, dentro desse padrão, né, Sérgio, desde que a gente assumiu aqui a Bicom, a gente tem falado no nosso mandato aqui, né? Uhum. Qual é o mandato que a gente tem na Bicom? É abrir e qualificar o mercado. E aí eu acho que tem uma convergência muito grande com a lógica da autorregulação. Uhum. Quer dizer, não adianta eu só ter um operador privado. Adianta eu ter bons operadores privados. Se eu tenho como mandato na associação fazer a defesa da operação privada do saneamento, eu tenho que trabalhar para que tenha mais mercado para o meu associado, atual e futuro, mas tenho que trabalhar para que esse mercado seja fair em termos de competitividade, seja trabalhado. Bom, esse é um drive central. Uhum. Quando eu cheguei na Bicom, óbvio que estava o marco legal do saneamento sendo discutido no Congresso e, óbvio, o foco do setor todo era discutir a mudança do marco legal. Uhum. Então, nós passamos um tempo olhando para fora, né? Olhando para o que acontecia no Congresso e para o novo framework do setor. Tá? Então, o nosso início na Bicom de transformação foi fazer um diálogo e sempre pautado, e talvez aí com todo cuidado, né, mas sempre pautado por um compromisso de compliance extremo. Né? Uhum, perfeito. Entendeu? Quer dizer, olha, a negociação do marco legal do saneamento precisava ser a mais transparente possível, a mais dentro do padrão de compliance possível, porque era esse novo mercado de saneamento que a gente queria colocar. Uhum. Não estou julgando o passado, só estou olhando daqui para frente. Tá? Perfeito. Fizemos isso, acho que alcançamos aí talvez um marco legal complexo, não tão simples, cheio de regionalização, coisas que a gente não sabe bem como é que vai fazer ainda,
Mas a verdade é que, se a gente olhar a curva de investimento do setor, ela vinha parada num patamar e ela tem uma inflexão a partir de 2019, e a Laura pode depois contar os números aí de quem está batendo na porta dela, e a gente entende que o BNDES, na estrutura de financiamento, é boa. Então, o que eu quero dizer? O novo marco legal, a pressão, e aí eu entendo, Sérgio, no que eu vejo das empresas, que a pressão ESG e a pressão compliance, ela virá muito mais dos financiadores do que do governo. Uhum. Os financiadores estão muito à frente do governo. Uhum. É o que a Laura diz, né? Eu vou dar prêmio para o cara que tem ação, né? O fundo de investimento que vai comprar, o cara que vai dar um empréstimo ponte para a empresa. Quer dizer, eu acho que o mercado financeiro ele vai ajudar muito mais a desenhar essa questão de ESG e compliance nas empresas do que uma regulamentação ambiental do governo que ainda é velha, que ainda é rançosa, né? Que ainda está preocupada aí com tecnologia de fim de tubo, não entrou na lógica circular, né? Então, eu acho assim, o governo ele vem atrás e o mercado financeiro tem puxado a empresa, seja os investidores, seja quem vai fazer empréstimo, seja, né, aqui a empresa se posicione diferente. Então, nesse contexto todo, aprovado o marco, o que a gente fez na Bicom? Bom, gente, agora nós vamos olhar para dentro. Perfeito. Tá? E aí é que eu vou compartilhar minha tela, né? Acho que o Azambuja pode nos ajudar aí, Azambuja. Azambuja, tá? Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Agora sim. Então, eu vou apresentar aqui, Sérgio, para vocês. É um pedacinho, aí a gente se dedicou, no final do primeiro semestre desse ano, final do ano passado, a fazer um planejamento estratégico, mas que nem eu brinco, de verdade. Não é aquele que a gente acaba, joga na gaveta, né? E aí, a primeira coisa... Por que ele não passa aqui? Deixa eu tentar aqui. Opa! Gente, a tecnologia ela é bárbara quando ela funciona. Vamos ver aqui porque nós podemos te ajudar aí. Não, mas eu acho que é aqui no meu computador que ela não está. Passou? Não, ainda não. Estamos na tela inicial. Pois. Estava tão bonito de preparar toda a apresentação. Aí, opa. Agora quando vai demais. Então, primeiro ponto, Sérgio. O que a gente começou a entender no nosso planejamento estratégico? É desenhar a nossa linha de contorno, tá? E a linha de contorno era isso. Quer dizer, eu tenho uma competitividade sistêmica, eu tenho uma competitividade setorial e eu tenho uma competitividade empresarial, tá? Então, historicamente, se viu muito uma discussão, uma associação que discutia mercado, discutia edital, e aí a gente tomou uma decisão. A gente para na competitividade setorial. Você não vai ter a Bicom discutindo mercado das empresas. Nós, enquanto associação, alinhados aí com lei de antitrust, lei de anticorrupção, temos nessa questão aí a governança, né? o G do ESG. Né? Então, nós temos uma discussão muito profunda, tá? Que nós vamos parar na competitividade setorial. Né? Eu posso discutir até o dia que saiu o edital, posso até discutir na consulta pública, mas saiu o edital, fui embora e não mexo mais naquele negócio, entendeu? Perfeito. Não discuto o modelo, aí já vieram nos provocar. Por que a Bicom não faz modelo de edital? Não faz modelo de edital. Isso quem faz é o poder público. Então, isso tem sido muito importante para nós, Sérgio, na lógica da governança, entendeu? Essa fronteira. Na hora que a competição empresarial aparece, eu me retiro, como associação. Eu não tenho função aí, né? Que é uma forma de preservar a associação. Então, é aquilo que eu estou dizendo. Eu discuto estrutura regulatória, qualificação de mão de obra, eu discuto tributação, coisas que são transversais a todos os associados, a todos os operadores privados do setor, tá? E, principalmente, um cuidado com a imagem do setor privado, que é onde eu digo que a nossa questão é qualificar o mercado. Tá? E aí, como
o setor de saneamento é um setor de concessão subnacional, região metropolitana, é interfederativa, município, eu atuo no nível nacional. E no nível subnacional, só por demanda. Né? Então, é um suporte que a gente diz à distância. Se eu sou acionado a conversar com o governo do estado, a gente vai, mas eu não busco isso. Isso é o meu cliente que está lá trabalhando dentro da lógica dele. Eu, como associação, eu quero olhar a big picture. Tá? E aí é isso. Então, os nossos objetivos, né, de planejamento, o primeiro é qualificar o mercado. E se tu olhar dentro do projeto de qualificar o mercado, claro que a agenda de advocacy regulatória é a primeira, mas o segundo é o padrão de compliance e governança. Perfeito. Por que a gente fez isso? Por que a gente disse, bom, o nosso primeiro ponto é padrão de compliance e governança. Quer dizer, eu preciso trabalhar nisso fortemente. Para dentro, né, então eu ainda não tenho, e aí o nosso amigo Luiz Gonzaga está aqui nos ouvindo, eu sei que o IBRIC te ajudou, o setor de resíduos sólidos tem já um compromisso, uma estratégia mais estruturada, nós estamos caminhando para chegar nisso, entendeu? Então, nós queremos ter um critério de admissibilidade associado ao compliance. Mas o que nós entendemos? Eu não posso dar um cavalo de pau. Então, nosso programa de compliance hoje está encerrando a primeira etapa, que é para dentro. Para dentro é o quê? Equipe, colegiados, conselho de administração, conselho fiscal. Então, nós estamos organizando. Depois, nós vamos fazer um processo de capacitação das empresas. Eu não posso pedir um padrão para a empresa, que é minha associada hoje, sem criar os meios, fazer guias e tal, para que ele venha ao padrão que eu quero. Perfeito. E o terceiro ponto, aí sim, é desenvolver o critério de admissibilidade. Então, se eu dou a condição do meu associado chegar onde eu quero que ele chegue, eu não vou botar uma barreira ali. Primeiro eu vou dar condição. Depois de dar condição, eu boto a barreira. Isso tem sido, Sérgio, o nosso foco, né, nessa linha. E aí, confesso que eu sou novo na terminologia da autorregulação, mas eu entendo que isso é uma forma de autorregulação. Sem dúvida. É isso que a gente vem fazendo. Quer dizer, a gente, como associação, vem criando um padrão. Perfeito. A empresa não quer se associar, acha rígido demais, acha isso, acha... Ok, né? Mas assim... Eu preciso, na condição de executivo da associação, proteger o meu nome. Proteger o meu nome quer dizer, como associação. Porque quando eu for conversar com a Laura no BNDES e estou mostrando isso para ela, vai dizer, bom, esse cara está representando uns caras que têm esse tipo de compromisso, que estão engajados nesse tipo de processo, né? O fulano de tal não está engajado. Ok. Né? Hoje, nós temos mais de 97,5% das operações privadas no país associadas à BICOM. Então, quer dizer, eu tenho hoje uma representatividade dentro do setor privado importante. Então, a gente está muito preocupado com isso, né? E tem olhado aí com muito carinho, né, para isso. Tá? Então, como é que eu vou assim? A gente está estabelecendo dentro dos nossos programas todo esse processo, entendeu? E quer qualificar mecanismo financeiro, fortalecer tecnicamente, criar conhecimento consistente sobre o valor do saneamento privado, suporte de inteligência de dados. Nós temos uma plataforma aí de acompanhamento da implementação do novo marco, estamos gerando uma plataforma aí de fazer as contas, né, que a gente chamou de calculadora de custo de saneamento, quer dizer, tem um referencial de custo, porque a gente sabe que custos que variam muito podem ser já outras interpretações. Claro que na engenharia a gente sabe que não dá para ter, é uma discussão aí com os tribunais de conta, né? Não dá para ter um padrão médio para o Brasil inteiro, é loucura, mas a gente está tentando, nessa nossa calculadora, customizar os custos regionalmente para dar uma referência, né? Para que a gente tenha um apoio. Então, e, claro, toda a parte de nosso fortalecimento institucional. Tá? Então, isso, Sérgio, eu vou parar esse compartilhamento, é o que a gente vem fazendo. Tá? E aí eu vou querer a oportunidade para mostrar também na área ambiental, tá? A gente tem um sistema, tá? A gente tem um sistema que eu te diria assim, que a gente chama que é o SPRIS, que é o sistema que a gente chama, que é esse aqui, ó. E nesse sistema é um SNIS, né?
para quem conhece o setor de saneamento. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. É o SNIS da operação privada, que nem a gente diz. Tá? É onde a gente busca informações das empresas. E aí, a gente há um ano, já nós vamos entrar no segundo ano, começamos, e ele serve para a gente fazer o que a gente chama o nosso relatório de benchmark entre as empresas, para que elas possam se comparar. Tá? A gente não tem meta e não tem padrão em relação a esses indicadores. Tá? Mas a gente tem um sistema que a gente vai permitindo que a empresa se compare com os outros operadores privados sobre alguns aspectos. E a gente criou 2 módulos novos, que é um de política socioambiental e o outro de compliance. Tá? Então, por exemplo, 63% das... Quando eu falo concessionárias, não são as holdings, tá? Quem responde isso são as SPS. Tá? Perfeito. Tem programa de eficiência energética, 11%, né, fazem uso de energia renovável e a maioria é biogás, entendeu? Eu não vou ler item por item para não ficar... Claro. Mas assim, eu só queria mostrar para vocês que a gente também começou uma iniciativa de permitir que um comece a olhar para o outro. Perfeito. Né? Tanto em termos socioambientais, né? E aí é o que eu digo, isso me ajuda como associação para poder reportar num debate como esse, por exemplo, qual é a cara do meu setor, né? Então, por exemplo, eu tenho lá 57% só das concessionárias possuem procedimento para medir ou minimizar a emissão de gás de efeito estufa. Nós vemos uma iniciativa agora do MDR de levar o saneamento para a COP26 e a gente está correndo atrás para se organizar, entendeu? Mas quando eu sou detentor dessa informação antes, eu posso desenvolver uma linha de ação para ajudar, não esperando que o governo baixe a norma de meta do setor privado, mas eu já tenho mais ou menos entendendo o que ele faz. E tem a mesma coisa para o compliance. Né? Tem mais uma de meio ambiente, né? Proteção ambiental, número de hectares, direitos humanos, relatório de responsabilidade socioambiental, e tem o meu compliance, que também, canal de denúncia, tem código de conduta, tem matriz de risco, controle interno, código de ética, sabe? Então, eu estou começando a fazer uma série histórica sobre isso, né? Talvez a nossa ideia inicial não fosse, né, inicialmente a autorregulação. Eu parei a minha apresentação. Parou, isso. Né? Parou. Então, talvez inicialmente nossa ideia não era a autorregulação efetiva, mas a gente está criando uma base, pelo menos, para ver uma comparabilidade entre as empresas. Tá? Então, é isso que a gente tem um pouco para mostrar aqui. Espero ter ficado no tema e no tempo. Ótimo, Percy. Não, claro, o tempo ele tem que ser, ele não pode ser o senhor absoluto, ele tem que servir ao conteúdo. Então, aquilo que você e Laura trouxeram, o tempo foi muito bem utilizado. Então, nem nos percebemos aí que temos um bom tempo decorrido. Mas eu penso que há muitos pontos de convergência naquilo que tratamos. Você abordou muito claramente, quer dizer, as obrigações legais, governamentais, são obrigatórias, o próprio nome diz, elas são mandatórias, não cabe ali de se vão. Mas elas têm o seu ritmo diferente daquelas que o mercado, que o setor, que a competitividade, que a agilidade das empresas agem. E aí entra a autorregulação no sentido de que é um compromisso entre as partes, de se prepararem, de se anteciparem, de se apresentarem mais qualificadas, e aí o nosso papel é esse, é de como fomentar isso, e eu queria que a Laura, vou primeiramente fazer uma abordagem a um tema que ela usou, e que eu queria puxar, e você fique à vontade também para comentar. Porque nós percebemos que nesse setor, e o segmento de saneamento, ele é um grande empregador. Portanto, ele tem aí uma cadeia de fornecimento de empresas prestadoras de serviço que vão desde as grandes concessionárias, as operadoras, as SPEs mesmo de grande porte, até uma cadeia de fornecedores. Portanto, ela tem aí um efeito cascata importante no mercado. Isso significa que há ali também uma cadeia a ser melhorada, a capacitação dessas empresas, a habilitação delas, e a Laura tocou num ponto sobre a governança.
E a nossa posição no IBRIC, sem nenhum desprezo para as grandes, porque são elas que puxam a fila e dão os exemplos e têm as suas estruturas mais preparadas, mas é também o desafio das médias e até das pequenas, como habilitá-las, porque isso não só traz competitividade ao setor, traz mais habilitação de empresas a tecnologias, e a própria economia nacional. Então, a Laura falou sobre isso, quer dizer, embora o tema ESG está presente no interesse dos investidores, etc., há uma questão de governança, de transparência. E aí entra a questão de autorregulação de fato, ou seja, elas adotarem aquilo que estão enxergando ali na frente, que vão ser, obviamente, em breve ali trazidas para essa necessidade, ou até, de certa maneira, competirem um pouco de desvantagem, como a Laura disse, custo capital. Então, Laura, eu queria que você comentasse um pouco esse desafio da governança, como isso pode, na autorregulação, ser trabalhado, porque nós queremos extrair daqui alguns exemplos, falar essas são as contribuições que o IBRIC, ao final, enxerga, onde ele atua nessa autorregulação, portanto, esse é um ponto. E depois, Percy, também nessa cadeia, como é que você, ao visar aí, é muito bom, vários desses pontos, mas ela permeia também para essa cadeia que a gente busca qualificar como um todo. Obviamente, o IBRIC vai mais além do setor de saneamento, para abranger outros da infraestrutura, mas nós vamos ater a esse aqui. Tá? Por favor, Laura, você talvez pudesse comentar. Sim. O banco, né, dentro da sua própria política, né, de governança, avalia, né, todos os fornecedores, né, desde o pequeno fornecedor até o maior fornecedor, a gente tem, né, políticas ali que os fornecedores têm que atender. Né? Com relação à questão de pequena e média empresa, né, o banco ele faz essa atuação via agentes financeiros, né, de forma indireta. Só que o que a gente está vendo acontecer agora, né, principalmente no setor de saneamento e no setor de construção civil, né, são essas empresas médias tendo que obtendo oportunidades, né, justamente pela questão do aquecimento do mercado, né? E aí, né, a gente vê, né, questões simples, né, como a questão de auditoria de demonstrações financeiras, né, tem empresas médias que não fazem isso, né? E aí, para um financiador, fica mais difícil, né, fazer o crédito. Nas empresas maiores, né, o Percy falou aí bem, né? A própria tem aqui empresas associadas de vocês que tem capital aberto, que tem investimentos de fundos de investimento também internacionais, né? Quando um fundo de investimento ou quando você vai fazer a abertura de capital de uma empresa, né? A empresa tem que ter toda uma preparação, né, em termos de transparência, de preparação de informações e de documentos, que seja, como eu posso dizer, robusta, né, que não seja uma questão só para cumprir com aquela exigência, né, para fazer um prospecto de IPO ou para entrar um fundo de investimento no meu capital. Tem que ser iniciativas de governança e de políticas robustas que tenham consistência ao longo do tempo, né? Uhum. E aí eu posso citar, por exemplo, essas empresas que têm fundos de investimento no seu capital, elas estão fazendo esforço de serem abertas, mas sem serem negociadas, né? Que tem diversas exigências de forma, de documentos, de transparência, né, que uma empresa fechada não tem que fazer, né? Então, eu vejo, por exemplo, esse step intermediário, né, de uma empresa ser fechada até a empresa abrir capital, né, ela ser aberta, não negociada, dentro da categoria lá da CVM que regula isso, muito interessante, né? Buscar, por exemplo, fazer emissões a mercado, também tem lá um step, né, de exigências, né, dos investidores institucionais que vão subscrever aquele título, né? Então, as empresas médias eu vejo como uma oportunidade, né, dela crescer dentro do mercado que ela atua, se ela tiver uma diferenciação com relação ao que os pares dela fazem, com relação principalmente à questão de governança e transparência, né? Então,
eu acho que vai ter muita oportunidade, né, para essas empresas médias no setor de água, esgoto e de resíduos aí no médio prazo já, no curto prazo já, no próximo ano, né? Porque, por exemplo, essas concessões de saneamento todas, né? Os concessionários vão assumir essas concessões 6 meses depois da assinatura do contrato, né? Então, tem aí uma avenida de oportunidades para fornecedores, né? E a questão da construção civil eu vejo aí como uma possibilidade de melhoria grande aí na questão dessas empresas médias, né, para fornecer serviço aí para esse setor. Perfeito. Percy, se quer comentar sobre isso? Não, eu acho que assim, está claro, né, Sérgio, que o operador de saneamento ele é um hub, né? Ele é o hub de um conjunto de investimentos. Claro que toda a cadeia produtiva mas o operador em si, né, ele precisa entregar um serviço e ele demanda isso. Então, isso está super no nosso radar. A gente tem dialogado muito com as FAMAs, com o Sindesan lá da BIMAC, né? Tem sido procurado, assim, Câmara Brasil-Alemanha, Embaixada do Reino Unido, Embaixada do Japão. A gente vê esse boom, né? Nós não temos na Bicom ainda nenhuma ação de normalização para a cadeia produtiva, mas a gente negociou, a gente trabalhou junto com a BNT, tá? No sentido de a Bicom assumiu a coordenação do CB 177, que é de saneamento básico da BNT, para tentar, e aí de novo, né, fugir da norma, da lei, da regra pública e fazer a norma voluntária, mas nessa linha de qualificar o mercado. Então, sei lá, estamos lá discutindo norma para conduto forçado, entendeu? Projeto de conduto forçado. Porque a gente entende que a gente vai conseguir, tecnicamente, tirando as questões de governança, socioambientais e tal, mas assim, tem que ter, no mínimo, uma normalização. Perfeito. Que dê um padrão, né, básico. Então, a nossa estratégia para esse tipo de coisa que vocês falaram está muito mais baseada em usar a BNT, usar a norma técnica, talvez até reinventar um pouco aquilo que a BNT vinha fazendo, né, de não ser capturada por fornecedor. Então, o que a gente disse? Nós, operadores, somos compradores, somos os clientes desses produtos normalizados. Eu não quero normalizar a operação, mas eu quero normalizar o tubo, eu quero normalizar o hidrômetro, eu quero os fornecimentos, para que eu tenha um padrão básico de produto no mercado, porque é esse padrão básico do fornecedor é que vai me gerar a qualidade da prestação do serviço. Perfeito. Então, a nossa estratégia vai um pouco nesse campo da cadeia de fornecimento associada à BNT. E no campo da formação de mão de obra, a gente tem trabalhado também com o SESI, com o Senai, né? Na linha disso, quer dizer, algumas competências do setor de água e esgoto eu consigo importar de outros setores de infraestrutura. Agora, operador de dieta, por exemplo, tem que formar. Tem que formar. Eu não vou no petróleo, gás e busco, né? Eu não vou no transporte e busco. Esse cara, eu tenho que formar. Então, e se eu vou tratar metade do esgoto do Brasil que não é tratado, imagina a quantidade de operador de ética que eu preciso. Perfeito. Eu não tenho essa mão de obra qualificada no mercado. Então, a gente vem buscando o Senai, que tem uma capilaridade nacional, né, para nos ajudar a ter mão de obra para poder enfrentar esse desafio. Eu acho que o momento é muito interessante, que ele mostra que é um aquecimento aí do mercado e da preparação para novos negócios em vários, né, ramos, aí, como você está dizendo, Percy. Eu acho que até tem uma corroboração, mas eu queria lhes perguntar sobre isso. Nós fizemos um levantamento com base até em dados publicados, que entre 2015 e 2021 há um aumento das operações financeiras aí, com critérios ESG no Brasil. Ela é quase que exponencial, ela vem dobrando, especialmente nos últimos anos. Os números ainda não são tão grandes, mas nós fizemos até um levantamento aqui, que começamos aí em 2015 com 5 operações, mas isso foi crescendo de forma que em 2021 nós completamos as 150. Mas a grande parte delas ainda é no setor industrial, aqueles saíram um pouco mais à frente, estamos falando de papel, celulose, energia,
saneamento ainda está relativamente pequeno. Mas a interpretação que eu faço dessa leitura, mas eu queria comentar, tanto do ponto de vista aí do BNDES, quanto que isso é o momento, porque nós estamos começando, porque, de fato, na medida em que isso aí ganhar a energia aí desses novos negócios, ele vai se deslanchar com uma operação provavelmente igual ou maior do que as demais. Então, hoje, a fotografia é uma participação relativamente pequena nessas operações, mas que aí eu queria ouvir se essa tendência aí, que vocês percebem que, de fato, ela participar mais ativamente. Você vê isso, Laura? Sim, Sérgio. O banco, né, ele é pioneiro, né, em determinados produtos financeiros, né? A gente lançou lá no início dos anos 2000, eu não me lembro muito bem o ano, aquele ETF de CO2, né? A gente fez emissões de green bonds, né? E a gente capta recursos de agentes estrangeiros que fazem todo um screening das nossas atuações, de como é que a gente faz análise dos projetos, da nossa carteira, né? Tanto na parte de energias renováveis, quanto na parte de saneamento, né? Água, esgoto e resíduos sólidos. Então, isso é uma fonte de captação até para o próprio BNDES, captação de recursos, né? Então, eu acho, né, que a questão do E e do S, né, que é o ambiental e o social, né, são questões inequívocas aí nos segmentos de saneamento, né, tanto água, quanto esgoto, quanto resíduos, né, quanto drenagem. Mas a questão da governança é uma questão aí que as empresas podem buscar um step aí adicional, né? E como eu disse anteriormente, né, hoje em dia já está virando restrição de investimento não investir em empresas que não tenham um critério mínimo de ESG. Então, assim, o banco ele atua nas duas pontas, né? Tanto financiando as empresas, quanto captando recursos também através desses instrumentos que focam em investimentos ESG com a nossa carteira que a gente forma, né? Então, eu vejo isso como um mercado em franca ascensão, né? Eu acho que, por exemplo, as portarias, né, de debêntures, de saneamento, né, aumentaram muito, né, as emitidas pelo MDR para fazer captação de debêntures de mercado. Parte dessas debêntures saem com a componente socioambiental avaliada aí por uma terceira parte independente, né? Então, a gente está vendo aí esse mercado crescendo e podendo ser, num futuro não muito longínquo, até com restrição de acesso a crédito ou a capital, né? Então, eu vejo isso como uma fonte de recursos muito importante e o setor ele tem de tudo para conseguir se beneficiar aí das fontes que focam nesse tipo de investimento. Isso. Então, Percy, eu acho que nós temos uma complementaridade entre o IBRIC e a Bicom, por exemplo, porque nós queremos chegar antes, ou seja, habilitar as empresas para que elas não cheguem lá, não encontrem essas restrições. Na verdade, queremos que a autorregulação, né, leve a elas cumprir aquilo que é obrigatório, mas quando chegar lá, esse dever de casa eu já fiz. Então, esse é um desafio aí que eu queria que você comentasse também, porque claramente nós temos um papel aí complementar. Não, sem dúvidas, Sérgio, que tem uma complementariedade grande, a gente já vem conversando, né? Mas eu venho há muito tempo da agenda de sustentabilidade, eu sei que tu também, né, Sérgio? E a gente já viu falar meio ambiente, depois a gente já viu falar de desenvolvimento sustentável, depois a gente já viu falar de sustentabilidade, depois a gente veio falar de ESG, e no fim a gente está indo. Então, eu acho o seguinte, eu acho que saneamento é ESG raiz, que nem eu digo, né? Saneamento é social, ambiental e governança, assim, se fizer a obra de saneamento, né? Então, assim, eu brinco, né? Acho que é um caminho sem volta, né? Acho que
E eu sempre digo assim, acho que a gente tem que estar atento ao papel, né? A Laura sabe disso, o papel que os bancos jogam nisso, né? Os bancos têm jogado um papel de conformar, o setor financeiro tem jogado um papel de conformar muito bem esse novo padrão de mercado, né? Que é um padrão mais comprometido. Então, a gente vai fazer uma autorregulação, mas eu acho que é sempre bom trazer o setor bancário junto, né? O setor financeiro, não bancário, o setor financeiro, mais do que o banco, mas todo o setor financeiro. Porque é o critério de acesso ao recurso que vai enquadrar a operação em padrões mais sustentáveis ou mais ESGs, a gente chame como a gente quiser chamar, né? Então, primeiro, eu acho que o setor de saneamento ele precisa se fazer reconhecer. Quando eu mostrei lá para vocês, por exemplo, o planejamento, a gente tem um item no planejamento que a gente está tocando, que é mecanismo financeiro, né? Então, o que é esse item? A gente tem feito uma discussão aí com alguns atores do mercado financeiro, e a minha pergunta para os CFOs dos meus associados é sempre a mesma. O que o mercado financeiro precisa saber de saneamento que ele não sabe ainda? Né? O que eu preciso mudar? Então, eu tenho baixíssima elasticidade na demanda, eu tenho o impacto social violento, eu tenho impacto ambiental violento. O principal problema de qualidade da água no Brasil é necessariamente o lançamento de esgoto não tratado ou mal tratado, entendeu? Então, assim, como é que a gente conforma o investimento de saneamento quase como um investimento SG raiz. Perfeito. Quer dizer, será que é importante para o avaliador que investe numa empresa de saneamento saber o nível de emissão do cara? É isso o drive? O drive não é esse. O drive é tirar o esgoto da porta da casa não tratado da porta da casa. Isso é que faz a diferença. O meu nível de emissão de metano, ok, ele é importante, tem que discutir. Mas o que eu preciso é que quem olha ESG entenda que tem um componente, né, natural do saneamento ligado a ESG. Então, eu acho que a gente vem conseguindo uma discussão muito boa com o mercado financeiro, que eu insisto, né, que tem a questão da autorregulação, ela vem junto com esse padrão do nosso financiador, né? O poder público, de certa forma, está correndo atrás desse negócio, né? O padrão do nosso financiador, eu acho que vai ser sempre aquele que vai tirar as empresas da zona de conforto. Perfeito, eu acho que como você falou, o financiador ou o mercado, tanto do lado daqueles que prestam, daqueles que financiam ou investem, ele anda numa outra velocidade. Então, a gente, de fato, acho que temos que, você mostrou bem, a questão de enxergar o local, o contexto, o significado disso, quer dizer, onde é a raiz mesmo da mudança trazida pela qualidade do serviço, que é aí o que nós queremos de imediato. Mas há uma questão também que eu queria deixar no horizonte, Percy, e sem desprezar, ao contrário, considerando todos os fatores imediatos, mas nós estamos falando dos próximos 20, 30 anos com modificações talvez possíveis aí significativas, e as concessões estão abrangendo esse período, né? Aí de escassez hídrica, de eventos extremos, ou seja, de que maneira também a gente prepara, que até um tempo atrás, eu vou dizer da minha experiência, nós olhávamos isso é distante, 2050 está muito distante. Mas se você olhar aqui nos próximos anos, 2050 é daqui a 30 anos, tem concessões já válidas por esse período aí. Então, acho que nós, nessa questão da autorregulação, eu queria comentar um pouco sobre isso, de que maneira um pé no presente, e até para resolver as questões do nosso passivo, que devemos, mas também mirando para frente, porque nós vamos enfrentar novas situações. E eu vejo isso sob uma perspectiva, Laura e Percy, de oportunidade, porque eu vi em outros segmentos industriais que eles não estão só olhando o risco, mas como estão olhando oportunidades também, ou seja, ali vai ter mais seca, ou vai ter mais água, ou vai ter mais temperatura, ou menos temperatura, eu já vou me antecipar para aquilo que eu, nos meus aí estudos e a ciência indica que eu deva estar atento. Portanto, essa é um pouco também do que eu estou chamando do futuro da autorregulação, mirando para esse lado, né? E ele está num horizonte, não está tão distante, se é que tudo indica que sim, nós estamos caminhando para um momento mais frequente de mudanças mais intensas, né?
Tá bem Só lá. olhar o nível dos reservatórios, né, Sérgio? Nós não convivíamos com isso, acho que nunca tivemos nessa situação. E não tem muito tempo que passamos por ela há pouco tempo. Portanto, aquilo que nós na engenharia estudávamos, as secas milenares, os períodos de recorrência de 300 anos, estão ocorrendo em poucas dezenas, às vezes, de anos, né, Percy? Nesse sentido, né, o banco, dentro do Banco Central, né, que regula a atividade dos bancos, existe uma exigência da avaliação do risco socioambiental, né, das empresas. E essa questão do impacto climático, né, o banco está trabalhando também em como avaliar isso nos projetos, né, porque no saneamento a gente financia os projetos até 34 anos, né? Então, é isso que você falou, né? Eu vou dar lá um crédito para uma dessas concessões aí novas, o BNDES vai aprovar um crédito. Imagina que esse crédito vai ficar por um longuíssimo prazo, né? Então, a questão dos impactos, né, ambientais no longuíssimo prazo também devem ser endereçados, né? Então, isso é uma questão que eu acho que todas as instituições financeiras também já estão se debruçando nesse framework de avaliação a longo prazo desses impactos, né? E aí, a sorte que a gente dá, né, é que a água para consumo humano, ela tem sempre prioridade sobre as outras formas do uso da água, né? Então, o setor de saneamento aí está mais bem posicionado, né? E eu gostaria de ressaltar também, né, toda a questão do impacto regional, né, do saneamento, como bem disse o Percy, né? Existe um desenvolvimento, né, de emprego e renda nas localidades que esses investimentos vão ser feitos, né? Que simplesmente quantificar isso na operação de uma concessionária já é maravilhoso, né? Ver qual é a transformação em termos de impacto, por exemplo, em valorização imobiliária, por exemplo, produtividade da mão de obra, né? Tem um estudo muito interessante do Trata Brasil, que foi patrocinado por uma concessionária privada, né? Que mostra que o saneamento prejudica especialmente mulheres jovens, né, na questão de falta de produtividade, de absenteísmo, né? A gente vai poder ver questões de gênero trazidas aí pela melhoria do saneamento, né? A questão da economia local. Então, várias vertentes de impactos positivos quando você trouxe esse investimento e trouxe essa transformação para aquela localidade. Então, nesses grandes projetos aí também que a gente está financiando, que o banco certamente não vai financiar sozinho, né? Porque são projetos muito grandes, a gente quer colocar, né, a questão de financiar esse tipo de estudo dos efeitos socioambientais naquela sociedade pelo investimento que foi feito em água e esgoto pela concessionária, né? Então, é isso. A gente tem alguns estudos, né, Percy, de localidades individuais que alguns privados fazem, algumas SESBs fazem, né? Mas eu acho que esses megaprojetos agora vão demonstrar aí os impactos positivos na geração de riqueza que não é quantificada hoje em dia dentro dos investimentos, né? O Edson fala, né? Mais 1 trilhão aí de benefício se os investimentos forem feitos. O Edson do Trata Brasil. Perfeito. Percy, você queria ter um comentário sobre esse aspecto? Sim, Sérgio, a gente fez um trabalho na Bicom, a gente rodou uma matriz de subproduto para o total de investimento de saneamento. Quem entrar no nosso site lá é a análise de conjuntura 3, é muito detalhado, eu não vou efetivamente entrar no detalhe desse estudo, mas eu acho assim, gente, é impressionante, né? E eu acho que tem, nisso que a Laura falou, que a gente sempre diz, diferente da economia de enclave, eu vou fazer uma mina de, sei lá, de ferro, eu vou fazer uma hidrelétrica, eu concentro a mão de obra num lugar. O saneamento, eu acho que ele tem um impacto capilar no país. E isso eu acho muito bacana.
Quer dizer, eu não vou pegar uma reta escavadeira e tirar de São Paulo para levar, né? Eu vou contratar o cara do local, eu vou... Então, essa a capilaridade do impacto socioeconômico do saneamento, eu acho que talvez ele se diferencie dos outros setores de infraestrutura também aí, né? Porque eu vou fazer, a Equatorial vai fazer o Acre, o Amapá agora, né? Quer dizer, vai dinamizar a economia lá, né? Quer dizer, eu vou ter mão de obra da construção civil lá, né? Provavelmente eu não vou ter todos os insumos lá, mas alguns básicos eu vou incentivar que novos negócios se desenvolvam lá naquele local. E eu acho que isso, num país continental que nem o Brasil, vai fazer diferença. Sim. Se eu consigo acelerar o ciclo de investimento. Né? Então, eu destacaria, assim, primeiro, né, a nossa análise de conjuntura com os números está lá no site, qualquer um pode acessar. Mas eu acho que esse fator de capilaridade do impacto socioeconômico do saneamento, ele é impressionante, né? E aí lá no estudo do Trata, que a Laura fala, quer dizer, a questão da valorização imobiliária, por exemplo, que a gente tem visto e discutido, quer dizer, se realmente o estado do Alagoas universaliza, imagina o potencial turístico não aproveitado por comprometimento ambiental de alguns locais naquele estado, se torna um ativo turístico a ser aproveitado amanhã. Quer dizer, o que isso tem de capacidade de gerar a roda da economia? Né? Então, eu acho bacana e acho que esse é como é que eu diria para vocês, um tema aí que a gente tem que explorar mais no setor de saneamento. Acho que é quase que uma redundância eu falar o que vocês falaram, mas de fato a expectativa é muito alta. E eu até comentaria, Percy, que um estudo recente do FMI, ele mostra isso, feito acho que em 41 países, e não a maioria em países de economia, né, emergente, mostra o impacto de geração de trabalho e renda e melhoria da qualidade de vida comparado com investimentos em outros setores de infraestrutura, ou seja, o saneamento exatamente nessa questão capilar que você está dizendo aí, da multiplicação, que se os outros são positivos, o saneamento tem ainda um fator adicional de positividade. Isso é importante isso ser destacado, porque isso deve ser dado a conhecer e mostrar a importância dessas decisões que estão sendo tomadas agora. Eu queria tratar de um assunto que é relativamente rápido, mas foi trazido aqui para nós, e é uma dúvida de alguns dos nossos que estão acompanhando. Nós sabemos que todo essa arsenal, saneamento, as vantagens, mas existem desafios. E como é que eles podem ser tratados quando, às vezes, você tem municípios ou aglomerações ou, né, a serem atendidas que dificilmente têm economicidade para bancar um setor de saneamento, enquanto outros de maior porte ou de renda mais elevada, sim. Como é que você equaciona essa diferença entre aqueles setores que poderiam arcar com uma concessão de uma qualidade de serviço e outros que terão dificuldade em manter uma tarifa por conta ainda de fatores limitantes do ponto de vista econômico? Então, eu queria como é que isso pode ser equacionado para não ser uma ferramenta que auxilia mas deixa outros para trás, ou seja, em mudança de patamar de qualidade, como a gente anda junto. Laura, você pode comentar, e Percy também, por favor. Eu sei que é um assunto já que vem sendo tratado, mas é importante aí, porque vários comentaram isso aqui e gostariam da contribuição de vocês. Aí vem até da lógica do próprio marco legal, né, da própria lei que foi aprovada em julho do ano passado, né, que é a questão da regionalização, é a questão de criar estruturas com diversos municípios para que essa estrutura seja sustentável do ponto de vista econômico-financeiro, né? E o banco vem trabalhando nas estruturações justamente colocando diversos municípios dentro das estruturações, né? E tem viabilidade econômico-financeira o investimento, né? Mesmo investimentos assim, por exemplo, a região metropolitana lá de Maceió, né? É um investimento até que a universalização vem antes do marco legal, né? A curva, em algumas cidades, a universalização se dá mais rápido do que a exigência do marco legal. Então, é um nível de investimento bem grande, né?
e o fluxo de caixa ele é realizado, né, ao longo do investimento que é realizado. E foi viável. Você vê lá o nível de ágio, né, que teve o projeto. Então, aí a questão é não ter projetos individuais, né? Porque e existe lá o artigo 50, né, na lei, que fala do acesso a recursos federais, né? Na 14.026, fala do acesso a recursos federais, e aí recursos federais de toda ordem, né? BNDES, Caixa Econômica, fundos constitucionais, né? Do próprio orçamento lá do MDR, se não tiver numa estrutura de prestação regionalizada. Então, aqueles municípios que quiserem acessar recursos federais vão ter que cumprir a questão de adesão, né, a uma estrutura de prestação regionalizada, né? Então, a gente viu, né, os blocos do Rio de Janeiro foram licitados o 1, o 2 e o 4. O 3 acabou que uma concessionária tirou lá o bid porque já tinha ganho dois projetos, mega projetos. E aí o que a gente está vendo agora, né, que o pessoal lá da estruturação deve lançar o edital aí em breve, é que vários municípios que não estavam inicialmente dentro do bloco 3 se interessaram em aderir, né, ao bloco 3 para participar lá do edital da concessão. Então, eu acho, né, que é uma questão de transparência, né? Aquele prefeito daquela localidade saber quais são as possibilidades que ele tem. Porque muitas vezes você não vai precisar aderir a uma estrutura de prestação regionalizada porque você já está com um serviço universalizado ou porque a tarifa que você tem já é suficiente para fazer os seus investimentos. E a gente tem casos desses no Brasil. Mas a questão é fazer estruturações com que você consiga maximizar o atendimento, e isso é um foco do banco quando está fazendo a estruturação. E é um dispositivo da lei para acessar recursos federais. Muito bom, Laura, excelente. Percy, eu sei que você tem também um tempo cortado, mas se você pudesse arrebatar... Não, eu acho que Sérgio, assim, rapidamente, qual é a minha visão? Sem dúvida nenhuma, quando a gente sobe a barra, alguém fica de fora, tá? E essa é sempre a preocupação ambiental, quer dizer, a gente sobe a barra. Então, como eu falei no compliance, eu acho que esse vai ser o nosso grande desafio, né? Dar a oportunidade de quem tem menos condições chegar junto, né? Então, como é que a gente está fazendo lá, que eu comentava com vocês no início? Como é que fazendo o programa de compliance? Quer dizer, a segunda etapa é preparar o meu associado pequeno para que eu possa subir a barra. Eu acho que quando a gente vai no negócio da autorregulação, não dá para dar cavalo de pau, porque senão a gente vai deixar a gente fora. Tem que fazer a curva suave. Agora, tem que ser firme, né, no sentido de eu vou fazer a curva suave, mas eu vou fazer a curva. Perfeito. Né? Então, por exemplo, internamente no compliance, nós estamos fazendo isso. Gente, não foi uma discussão trivial dentro da Bicom. Né? Mas por que nós vamos mexer nisso? Eu digo, não, gente, nós vamos mexer nisso, nós temos que mexer nisso. Eu posso dizer para vocês assim, com toda a franqueza, não é uma discussão trivial. Claro, claro. A gente tira, quando a gente vai subindo a barra, a gente tira a gente da zona de conforto. Bom, ok. Então, o cuidado que nós estamos tendo com os nossos associados, primeiro, medir, depois, identificar as formas de trazer quem não tem a condição de vir junto, para no terceiro timing, dizer, bom, agora eu vou criar critério. Perfeito. Então, eu acho que esse caminho vale para o E, para o S e para o G. Perfeito. Nós estamos fazendo no G. Né? O E e o S ainda não. Nós estamos só medindo lá. Mas, sabe? Então, eu acho que a forma, voltando à tua pergunta, né, Sérgio? De não deixar o pequeno. Acho que a Laura, na questão dos municípios, falou super bem de regionalização, e eu não vou nem chover no molhado, porque ela já deu a aula aqui sobre isso. Mas, assim, agora, para dentro do setor empresarial,
Eu acho que é isso. Quer dizer, o que a gente tem percebido é não dar o cavalo de pau. É subir a barra, mas subir a barra step by step, e dando a condição do cara que não está ali chegar. Perfeito. Aí, se eu criei a condição, apoiei, e o cara não quis vir, aí tem segmentação de mercado mesmo, e é meio inevitável. Sérgio, como eu tinha te dito, eu vou pedir 1000 desculpas, eu preciso sair. Queria dizer que foi um super prazer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, de debater. Estamos em contato, parabenizo aí o trabalho que o IBRIC vem fazendo. Eu acho que esse é um tema aí que tem um terreno muito fértil aí para prosperar. Percy, eu quero agradecer, sei que seu tempo é bem corrido. Nós prosseguiremos aqui alguns minutos mais com Laura, e quero também trazer, aproveitando, já que é um agradecimento aí, que daqui a pouco eu farei a Laura também, mas mencionar que o nosso presidente aqui, o general Sérgio Tchegoin, me mandou uma mensagem agradecendo e muito honrado com a presença de vocês, uma mensagem especial aí de agradecimento do IBRIC pela contribuição de vocês, trouxeram aqui de uma discussão muito rica e que mostraram que é um trabalho desafiador. Nós estamos nos limites aí dos desafios das empresas, mas é necessário para a gente sair da zona de conforto e subir aí a barra realmente da qualidade, passo a passo, como você diz aí, não é, Percy? Muito obrigado, Percy, agradeço. Obrigado, Sérgio, um abraço, general Tchegoin. Até logo. Laura, abração. Tchau, tchau. Até mais, então. Obrigado. Laura, e nós temos aqui algumas perguntas que vieram, e que eu queria aproveitar os momentinhos, porque o momento é rico, né, de experiência, você pelo banco tem uma visão ampla, geral, e nós queremos que nós tratamos disso com os nossos associados, e um pouco nessa linha que o Percy comentou. Há o desafio daquelas que precisam sair daquela zona onde estão, porque precisam melhorar, há um consenso de que nós precisamos seguir passo a passo. Não pode ser uma zona de exclusão, uns entram, não, todos, mas na medida em que terão aí os seus desafios proporcionais, né? Por outro lado, a gente quer também evitar que ocorram aquelas situações onde a pessoa a empresa, um segmento pode pintar-se ou de verde ou de governança, mas de fato não fazer a mudança, né? Tem o greenwashing ambiental, mas tem do ESG. Então, é claro que, se ocorrer, devem ser poucas, mas a gente também sabe que todo esse movimento é baseado em credibilidade, porque ele é um movimento de autorregulação e de uma decisão voluntária. E essa credibilidade está na medida em que ela é transparente, né, que ele é um compromisso voluntário, mas é validado. Como é que a sua visão de que isso pode ser, por exemplo, nos contratos, acompanhado, para que de fato se cumpra aquilo que foi acordado? O que é legal é obrigatório, as leis vão cumprir, etc. Mas aquilo que está acordado em contrato ou em compromissos que foram firmados, como é que isso aí pode ser validado e, de fato, até premiar aqueles que se anteciparam, cumpriram suas metas e atenderam. Ou seja, não olhar para o lado negativo, mas olhar como premiar os positivos e evitar que os negativos ocorram. Isso aí eu acho que é a questão, né, de ver se aquelas ações dentro da questão, principalmente, né, socioambiental, são relevantes dentro da atuação da empresa, né? Uhum. Porque falar, por exemplo, a empresa faz reciclagem de produto, faz reciclagem do lixo, mas aí você vai ver a empresa faz reciclagem só de 1% do lixo que ela gera. Então, assim, é questão de ver, né? É a magnitude daquele indicador que está sendo apresentado como um indicador ESG e ser ações pragmáticas, né? Ter efeitos práticos e mensuráveis dentro de um determinado tempo, né? Você ter metas e essas metas serem mensuráveis e avaliar na questão relativa, né? O quanto que isso impacta dentro das atividades da empresa, né? Uhum. Então, eu acho que é uma questão de ter um quadro de resultados, né, com essas metas mensuráveis e verificáveis dentro do horizonte lá que se estabelece, né?
e ver se esses indicadores são efetivamente relevantes para a empresa dentro de um benchmarking avaliado ali dentro daquele determinado setor, né? E outra coisa, né? A questão de consistência e de constância, né? Que vocês falaram aí também, né? A empresa ela pode começar, né, com uma iniciativa relativamente pequena, mas ter um plano, né, de galgar, né, sempre posições melhores com relação à questão ambiental, social e de governança dentro do seu plano de negócios, né? E isso ser acompanhado, né, pelos stakeholders, né, de forma transparente. Então, o BNDES ele é um banco de longo prazo, né? Ele financia as empresas no longo prazo. Então, a gente vê isso positivamente, por exemplo, no estabelecimento dos nossos créditos. Podemos exigir esse tipo de indicadores, por exemplo. E aí, Laura, é um pouco nessa linha mesmo. Nós percebemos que essas questões, né, primeiramente dos compromissos sociais, ambientais, como o Percy disse, começamos com o ambiental, né, depois passamos para o desenvolvimento sustentável, para a sustentabilidade, chegamos no ESG, mas estamos falando de um conjunto de ações muito próximas, né? O ESG mira a questão de riscos, mas não deixa de lado os temas também relativos ao desenvolvimento sustentável, aos ODS, ou seja, é um conjunto. Agora, nós estamos vendo que, na medida em que chega o setor financeiro, o investidor, né, ele quer isso validado, assim como ele quer ver as demonstrações financeiras, como você disse aqui, elas têm que ser demonstradas, publicadas, transparentes. Você enxerga que nós devemos caminhar nesse setor, por exemplo, de ESG, para um momento em que isso seja verificável também, ou seja, o investidor quer uma demonstração verificável, assim como ele está vendo as demonstrações financeiras? Ah, sim, né? Com certeza. Você vê, eu acho, se não me engano, foi a Suzano que fez uma emissão internacional com 2 critérios socioambientais verificáveis, né? E isso, ela vai ter que mensurar isso dentro daquela emissão que ela fez de bonds internacionais. Então, agora, então tem que ter um plano consistente, né? Porque senão, no final das contas, né, isso pode se tornar um crédito mais caro para a empresa, né? Mas eu acredito que sim, como eu disse, né, anteriormente, eu acho que isso pode ser até um critério de não entrada de um investidor. Não ter... Perfeito. De exclusão. De exclusão também. Pode não ser uma questão de... é uma questão de baratear, como eu disse, em alguns casos, né, com relação à transparência, governança, dentro de uma análise de crédito cadastral, né? Mas pode ser uma questão de, olha, não entro se não tiver esse determinado patamar aqui, ESG. Perfeito. Então, eu vejo as duas possibilidades. Nós temos visto, né, e talvez você possa corroborar, que embora hoje há uma grande diversidade de indicadores de ESG, de sistemas sendo utilizados aí para análise de risco, mas eu estou vendo de dois lados. Primeiro, o movimento é crescente, ele não é um movimento sazonal, então ele é crescente de mais consistência. Isso tende a buscar mais uniformidade nos processos, né, de acompanhamento, nos próprios indicadores. Segundo, na tendência de verificação, ou seja, como você está dizendo, ou por exclusão, ou mesmo que aquilo que você vai demonstrar, que você consegue demonstrar, né, por uma verificação, como se fosse uma verificação financeira, que os seus objetivos foram atingidos. Nesse caso, Laura, você comentou ao início que o BNDES tem 2 linhas, a estruturação de projetos, né, e a questão de financiamento, que são especificamente projetos. Nessa parte de estruturação, você vê a possibilidade de que ele trabalhe também sobre essa estruturação dos sistemas de acompanhamento, ou seja,
o sistema de ESG é um deles, mas são sistemas de acompanhamento de metas especificadas que precisam ser tornadas mais robustos, e seria parte de uma estruturação dentro de um projeto. O BNDES pensa sobre isso, alguma coisa nessa linha? O banco, né, dentro das estruturações de concessões, tem diversos indicadores que têm que ser cumpridos pela concessionária, né, de atendimento do nível de serviço, redução de perdas de água, por exemplo, é um dos indicadores, né? Mas, assim, indicador específico ESG tem a questão de reclamação, por exemplo, de clientes, satisfação, né? Satisfação. Tem lá, é uma matriz de indicadores, né, que tem as ponderações, né, sendo que o que mais vale dentro dessa matriz, né, é o atendimento do serviço de água e do serviço de esgoto, né? Mas tem diversos indicadores ali de qualidade do serviço e de questão de redução de perdas, por exemplo, que a concessionária tem que atingir, né? E dentro até da formulação lá dos editais tem as exigências, né, com relação a quem pode participar daqueles processos, né? Que já tem algum tipo de experiência em captação de recursos num determinado montante. Mas isso eu vejo mais forte, como o próprio Percy falou, na parte da análise do crédito, né? Não na estruturação do leilão, né? Mas as próprias concessionárias, elas têm ganhos, né, ganhos que são indiretos ali, né, na inovação tecnológica dentro da concessão, né, que podem ser capturadas para a própria concessão, né? Ou seja, beneficiando a própria concessionária e por consequência, os seus resultados aí, né? Sim. Bom, eu penso, eu queria, então, nós temos praticamente aqui chegando ao final, Laura, queria agradecer especialmente aí pelo seu tempo, a atenção, tivemos vários comentários de agradecimento pela uma pessoa aqui, que o nosso colega aqui, o Luiz, disse, pelas lições que aprendemos aqui, que o BNDES e o Abicor nos trouxe. Então, foram muito amenos aqui em agradecimento e reconhecimento de que, de fato, há um movimento, uma oportunidade. O tema de autorregulação está colocada do ponto de vista da andarmos mais rapidamente e nos anteciparmos, qualificar o mercado, para habilitar as médias empresas principalmente, porque isso é um segmento com uma repercussão imensa sobre a economia, e contar com parceiros aí como o BNDES e a Bicom, ou seja, há complementaridade nessa atividade. Então, eu queria deixar essa mensagem ao final de agradecimento, e ao concluir aqui, transmitir aqui a você os agradecimentos dos que participaram aqui conosco e que reconheceram, aí ao Percy, que eu já o transmiti, e da nossa diretoria, especialmente do nosso presidente, que me pediu que ele transmitisse essa mensagem pessoal aqui de agradecimento. Então, eu queria encerrar e deixar aí, caso você tenha alguma mensagem de conclusão, e nós no IBRIC nos permanecemos à disposição, nós estamos construindo uma agenda, obviamente que o IBRIC trabalha num setor mais amplo, não é só saneamento, porque nós temos a infraestrutura com vários desses segmentos, mas a gente, pelo momento do mercado, pela atividade das empresas, pela natureza das nossas associadas, estamos saindo na frente com o tema de saneamento, né, resíduos, efluentes, limpeza urbana, e água e esgotos. Então, essa é um pouco da justificativa que dentro da infraestrutura nós estamos caminhando com isso. Mas temos outros aí já engatilhados, setor ferroviário, setor de engenharia e construção, segmentos que estão aí dentro do setor de infraestrutura. Então, aí no IBRIC nós seguimos, mas e queremos nos deixar à disposição, caso uma dessas evidências possam ser compartilhadas com o BNDES, nós teremos o mais prazer em fazê-lo. Queria agradecer de novo o convite, Sérgio, e o BNDES também está à disposição aí, né, para fortalecer essa agenda. Também aprendi muito aqui hoje com vocês, com o debate, e eu acho que existe essa avenida toda aí, não só para saneamento, mas para toda infraestrutura, né?
mas eu acho que ela é mais urgente, né, na questão do saneamento, né? Então, o BNDES também está à disposição para a gente debater, né, qualquer iniciativa, né, que aumente aí, acelere os investimentos para a gente ter a universalização o mais rapidamente possível e todos os brasileiros aí com a questão de coleta e tratamento de resíduos, né, água, esgoto e cidades também preparadas aí na sua drenagem. Muito obrigado. As mensagens que chegaram aqui são muitas, viu? Se eu for transmitir aqui, nós vamos gastar um bom tempo e exceder o tempo, mas são todos aqui muito satisfeitos, agradecendo aí a boa vontade e a contribuição de vocês muito valiosa. Laura, muito obrigado, agradeço também a sua equipe que lhe apoiou aí, eu sei que a Letícia foi o braço direito aí também lhe dando o apoio, e nós do IBRIC aqui nos colocamos à disposição naquilo que podemos também contribuir com o seu trabalho no BNDES e em prol do saneamento e do desenvolvimento. Tá bem? Muito obrigado, uma boa noite a todos, e nós teremos em breve anunciado mais um novo webinar aí nessa série que vamos fazer até a conclusão do ano sobre essa temática ESG. Muito obrigado, Laura, uma boa noite a todos então. Encerro aqui. Boa noite. Claro.